Bem, vamos lá para gravar mais um vídeo. Hoje, quinta-feira. O tema de hoje vai ser algo que é um questionamento que eu acho que todos nós temos que fazer em algum momento da nossa vida. Que é: você quer ser curado? Eu queria muito conversar com vocês sobre isso, porque às vezes é algo que a gente não para refletir. Às vezes a gente fica esperando milagres, a gente fica esperando certas coisas acontecerem na nossa vida, algum sinal, algum levante ou instrumentalização de Deus, sabe-se lá o que possa ser que está passando na sua cabeça nesse momento. Mas às vezes a gente acaba esquecendo o mais simples, né? E que é uma pergunta que Jesus fez, né? Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás. É se você quer ser curado. Os dias que a gente vive hoje em dia são dias bem complexos. E a gente pode estar parecendo feliz, animado, super alegre, confiante, mas por dentro a gente está quebrado, escondendo dores, tentando esconder pecados que acabam nos escravizando, escondendo o vazio que existe dentro da gente durante certas fases das nossas vidas, né? E isso tem se tornado cada vez mais comum. E às vezes algumas pessoas acabam escondendo isso através até de uso de remédios, ansiolíticos, antidepressivos e qualquer coisa do gênero, né? E acabam achando isso que é normal. Mas no seu coração isso não é normal. Então é uma guerra que é travada quase todos os dias. E tem pessoas que acham que talvez Jesus não esteja vendo tudo isso que está acontecendo nos dias deles e que eles sabem que eles tenham sido abandonados. Mas ele está, irmãos, ele está vendo tudo. Lá como diz em Salmos 34, 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele vê. Tu tem que ter tua fé nele e colocar o teu coração e tuas orações em cima dele. Que você vai ser bem tratado, você vai ser curado, você vai ser alvejado pelo aquilo que Deus tem para tua vida, em algum momento, em alguma fase dela, em alguma estação. Tá? E ele consegue ver essa dor escondida dentro de ti, atrás do teu coração, que muitas vezes nenhuma pessoa consegue ver com olhos mundanos. Mas ele consegue, porque ele é Deus. E quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 5, aí a gente encontra uma cena muito forte sobre isso, que é a questão do tanque de Betesda, né? Naquela época, Jesus estava voltando para Jerusalém para a questão das festividades, né? A cidade era bem movimentada, tinha uma celebração, muita alegria, várias festas, várias coisas acontecendo. Mas Jesus ele saía daquele ambiente festivo com uma missão muito clara na cabeça dele. Ele foi para a casa de misericórdia lá de Betesda, né? Que é onde ficava aqueles tanques de água que tinham um crendice popular que um anjo descia em algum momento de algum aleatório do dia e tocava as asas nas águas do centro do tanque. E quem conseguisse tocar ali naquelas águas primeiro seria curado, sofreria um milagre. Então muitas pessoas que eram indesejadas ou doenças ou qualquer tipo de situação complicada, tipo pessoas que não conseguiam andar, pessoas que estavam com lepra, qualquer coisa do gênero, se encaixavam ali para tentar achar uma cura. Se aglomeravam às vezes, porque todo mundo era tentando passar por cima do outro para tentar chegar até as águas assim que elas eram tocadas pelo anjo, tudo em questão, né? E Jesus simplesmente foi indo em direção a isso e viu um rapaz deitado, né? E olhou para ele e tentou entender, né? Tipo, não, ele nem tentou entender, ele só fez uma simples pergunta: você quer ser curado? Esse rapaz, a história dele é que ele tinha 38 anos, né? E já estava 38 anos ali, no caso, né? Ele estava 38 anos ali no posto. Estava preso naquela mesma situação, sem mudança, vivendo nas limitações que tinha. E ele nunca, em nenhum momento, ele chamou por Jesus. Ele ficou clamando: Jesus, venha me salvar. Não, ele só simplesmente ficava ali esperando que a água se mexesse para ele tentar chegar na água antes dos outros. E assim foi por anos e anos, dias e dias, meses e meses, semanas e semanas passando. Mas Jesus foi até ele. E indiferente do que estava acontecendo, do porquê estava ali, o que estava acontecendo, como foi que ele chegou ali, Deus simplesmente perguntou: você quer ser curado? E Jesus nos encontra, irmão. Independente das vezes da luta que você tem que fazer, dos esforços que você tem que fazer, ele vai te encontrar.
E, tipo, temos vários exemplos na Bíblia sobre isso, tá? A gente pode dizer o caso de Agar no deserto, né? Que Jesus fez uma pergunta lá em João 5,6. Queres ficar são? Parece uma pergunta meio óbvia, né? Mas Jesus não estava perguntando apenas sobre o corpo daquele homem, né? Jesus estava indo além daquilo. Jesus estava indo muito mais além do só o curar, só de voltar ele a andar, né? E a importância disso, né? A importância que temos através disso é que Jesus não estava preocupado com nada. Ele só queria que o homem tivesse fé suficiente para poder ser curado. Porque ele poderia dar qualquer tipo de resposta. Até porque as pessoas tendem a se acostumar com a dor que os aflige. E não conseguem se imaginar uma vida diferente do que aquela que estão vivendo agora. Então, uma vida que se acostumou com pecado, com medo, tristeza, vícios, culpa, prisões emocionais, prisões físicas, prisões financeiras, a pessoa não consegue se ver saindo daquele limbo, daquele buraco que ela mesmo escavou às vezes. Mas a resposta que veio daquele homem quando Jesus fez a pergunta de você quer ser curado, a Bíblia diz no Evangelho de João 5,7. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele está falando aqui basicamente que ele era sozinho. Ele está trazendo para a gente que ele foi abandonado, que ele estava sozinho, que não existia mais esperança no coração dele, porque ele sabia que, devido à enfermidade que ele tinha, que ele não conseguia andar, os outros que conseguiam passariam na frente dele. E os que não tinha muito o que ser feito, porque outros iriam passar e ele não tinha alguém para apoiá-lo ao ponto de levar ele lá. Ele não tinha os amigos de Cristo que comeriam ele, como já foi feito outras vezes, né? Então, o sentimento dele era muito pesado. A doença física já não era só o único problema que ele estava tentando curar ali. Com essa resposta dele, isso deixou bem claro. E isso meio que faz a gente refletir de, tipo, quanto a alma desse cara estava ferida e o quanto a nossa alma, hoje em dia, de pessoas que a gente convive, que pessoas que estão perto da gente, também está. Feridos por rejeição, feridos por abandono, feridos por palavras mal pensadas, feridos pelo passado, feridos pelo pecado. Mas Jesus ainda vai continuar fazendo a mesma pergunta, cara. Você quer ser curado? Ele não quer saber como tu chegou ali, que pecado tu teve, o que tu aconteceu na tua vida, o que foi abandonado, o que tu abandonou, o que tu fez de errado. Você quer ser curado? Ele não precisou, ou Jesus nunca precisou ouvir o tamanho do problema, do quanto afundado você está. Ele é Jesus, ele pode ver tudo. Ele pode tudo, ele faz o milagre. Se ele dá a palavra, ele dá o poder para poder resultá-la. Lá em Jeremias 32, 27, a gente lê: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá coisas demasiadamente maravilhosas para mim? Não existe impossível para Cristo. Então Jesus olhou para aquele homem, ele ia declarar, né? E falou: Levante, toma o teu leito e anda. Lá em João 5, 8. E que existe algo muito poderoso que a gente tem que ler nesse versículo, nessa passagem. É mesmo Jesus que deu a ordem, é o mesmo que liberou a força para ele obedecer. Porque pensa assim, ele está 38 anos parado, ele não tem mais força muscular, ele não tem mais hábito, ele não sabe mais nem como andar direito. Mas o homem foi ordenado por Jesus: levantar-se, toma o teu leito e anda. Jesus deu o poder para ele. Então, irmão, ninguém consegue sair sozinho do pecado às vezes. Na verdade, nunca consegue. Sair do lamaçal que foi se encontrado na sua vida diante de tudo que se afundou. Ninguém consegue quebrar correntes espirituais sozinho dessa forma. Só Jesus, cara, na tua vida. Tu tem que ter Jesus nela. E andar com outras pessoas também que acreditam na mesma fé, porque assim vocês serão fortes. Mas quando Jesus libera uma palavra de cura em cima desse tipo de situação, não existe o que foi feito, vai ser feito. A gente viu isso em vários outros lugares, exemplo de Lázaro, lá em João 11, 43 e 44. E tenho dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-os, deixai-o ir. Porque a voz de Cristo carrega a vida e ele entrega a vida diante do seu poder. Lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Jesus não faz reforma, Jesus transforma completamente, de dentro para fora. Ele te transforma de uma forma que tu acaba, muitas vezes, depois olhando para trás, tentando entender como é a sua vida, você nem consegue se ver mais naquela vida. Aquilo te incomoda tanto, o Espírito Santo que te incomoda tanto, que não dá mais para você viver aquilo. Você não consegue mais entrar na lama que antigamente você vivia.
E depois Jesus encontra novamente esse homem que era da maca e fala para ele o seguinte, lá no Evangelho de João 5,14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estão são, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Isso ensina algo muito sério, que na verdade o pecado adoece. Porque na verdade aquele homem ele podia estar vivendo, era algo mediante a um pecado que ele teve 38 anos atrás. E Cristo foi lá e lavou a vida dele. Não foi só o corpo, mas a mente, a alma, o espírito. Cristo curou ele de dentro para fora, em sua completude, em sua existência. O pecado que o aprisionava, afastava ele sobre a presença de Deus, ele foi rompido. E o silêncio do Espírito Santo, que era calado perante esse pecado, foi rompido ao ponto dele poder falar e ouvir a santo. Lá em Romanos 6,23, a gente lê, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas hoje Jesus não está aqui para jogar a culpa sobre ninguém, sobre esse tipo de coisa, né? Tipo, vai lá e pecais. Ele não perguntou para aquele homem, ele não fez julgamentos, ele não quis entender nada antes de fazer a cura. Ele não questionou o que você fez, o que você estava fazendo, qual foi o pecado que você viveu. Ele só simplesmente perguntou, você quer ser curado? Porque existe restauração para quem decide voltar para Cristo. Existe vida para quem achou que tudo tinha acabado. E existe perdão para quem carregou culpas antigas por muito tempo. Lá em 1 João 1,9, a gente lê, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então hoje eu quero deixar essa pergunta para todos vocês e para os seus corações, para fazer uma autorreflexão, olhar para dentro de si e refletir sobre isso. Você realmente quer ser curado? Curado da dor, da culpa, da ansiedade, do pecado, da tristeza que ninguém conhece dentro de você? Porque Jesus continua curando, continua restaurando, continua libertando todas as vontades que teu coração foi colocado ali por ele. E o mesmo Cristo que mandou aquele homem levantar para ele poder fazer a sua boa obra, pode te mandar levantar hoje, irmão. Mas para isso só tem que ter fé naquele que tudo pode. Entrega a tua palavra de devoção a ele, cara. Entrega a tua oração a ele, entrega a tua fé a ele, entrega o teu louvor a ele, entrega o teu dia a ele, entrega a tua vida a ele, entrega a ele a sua servidão. E tudo a ti será dado, porque a cura vem dele. Ele é o dono do ouro e da prata e vai te entregar tudo aquilo que tu precisa na tua vida, irmão. Ele vai prover, e não tenha dúvida disso, ele vai prover na medida que tu fosse entregando cada vez mais e mais restaurado você se encontrará. Não vive migalhas quando existe um banquete que Deus quer dar a ti, Senhor. Então se reflita se você realmente quer ser curado. Porque Jesus quer te curar. Só que para isso você tem que entregar sua fé a Ele. E aí, vamos ser curados?